Seja muito bem-vindo ao canal Caminhos dos Orixás. Aqui cada passo é guiado pela sabedoria ancestral e pela força dos nossos guias espirituais. Se você sente que há algo maior te chamando, se as batidas do seu coração aceleram ao ouvir o nome de um orixá, então este é o seu lugar. Hoje vamos mergulhar na força de Ogum, o orixá guerreiro, senhor dos caminhos e da proteção. Uma energia poderosa que corta os males, abre portas e nos ensina a lutar com honra. Prepare-se para conhecer mais do que uma entidade. Prepare-se para sentir uma presença que transforma. Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal Caminhos dos Orixás e ativa o sininho das notificações. Aqui a espiritualidade é levada a sério, com respeito, conhecimento e fé. Ogunhê. Vamos juntos nessa jornada? Ogum é um dos orixás mais poderosos e respeitados dentro das religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Ele é o senhor dos caminhos abertos, o deus da guerra, do ferro, da tecnologia e do trabalho. Ogum representa a força que corta as dificuldades, que desbrava matas, constrói caminhos e nunca desiste da batalha. Seu machado ou sua espada simbolizam não apenas a luta, mas também a coragem, a justiça e a determinação. É com essa força que ele abre caminhos para seus filhos, vencendo obstáculos e protegendo-os contra as injustiças do mundo. Filho de Iemanjá e irmão de Exu, Ogum também tem forte ligação com Oxóssi, juntos formando uma trindade poderosa de caçadores e guerreiros. Ogum é aquele que transforma a natureza com o metal, que trouxe o conhecimento do ferro à humanidade, criando armas, ferramentas e instrumentos que mudaram para sempre a vida dos homens. Por isso, ele é considerado o patrono dos ferreiros, dos trabalhadores braçais, dos engenheiros e até mesmo dos cirurgiões, pois onde há corte, há Ogum. Na Umbanda, Ogum também é visto como o defensor dos fracos e oponente das injustiças. Ele atua nas linhas de defesa espiritual, combatendo energias negativas, desmanchando feitiços e abrindo caminhos para que a vida possa fluir com mais harmonia. Sua presença é intensa, forte, vibrante. Quando Ogum chega num terreiro, sente-se no ar a energia de vitória, garra e superação. Ele não aceita covardia, falsidade ou preguiça. Seus filhos são geralmente pessoas diretas, decididas, trabalhadoras e que lutam pelo que acreditam. Ogum se manifesta em diversas qualidades e em cada nação ele pode receber nomes diferentes. Ogum Megê, Ogum Avagã, Ogum Onirê, entre outros. Cada um desses aspectos tem uma função específica dentro da espiritualidade. Uns são mais guerreiros, outros mais ligados à agricultura, à tecnologia ou à proteção espiritual. Mas todos têm algo em comum: a força imbatível do orixá que não teme nada nem ninguém. O dia da semana dedicado a Ogum é terça-feira, e suas cores mais tradicionais são o azul escuro e o verde, embora algumas linhas usem o vermelho. Seus símbolos principais são a espada, o escudo, o facão e o martelo. As oferendas geralmente incluem cerveja, feijoada, inhame e flores, mas tudo deve ser feito com muito respeito e orientação de quem entende da tradição. Seu ponto de força na natureza é o campo aberto, as estradas, os trilhos de trem, locais que simbolizam caminhos e movimento. Ogum também é um grande aliado nas batalhas pessoais e espirituais. Quando alguém está enfrentando momentos difíceis, seja por desemprego, perseguição, doenças ou até mesmo depressão, é comum que se peça a ajuda de Ogum para abrir os caminhos, trazer força e proteger contra os inimigos visíveis e invisíveis. Ele atua como escudo e espada, guiando com firmeza e lealdade aqueles que buscam sua ajuda com fé e sinceridade. O culto a Ogum não é apenas um ato religioso, é um verdadeiro resgate de força interior. Conectar-se com Ogum é lembrar que não importa quão difícil seja o caminho, sempre há uma maneira de seguir em frente. Ogum ensina que a vitória é fruto da luta, da coragem e da persistência. Ele não promete facilidade, mas garante proteção e força para enfrentar os desafios. Em tempos de crise, é ele quem bate o ferro, forja novas armas e nos mostra que somos capazes de renascer das cinzas. Além de tudo isso,
Ogum é o guardião das leis espirituais e da ordem. Ele pune os injustos, corta os laços com tudo o que é negativo e garante que o bem prevaleça. Sua energia está presente também nas grandes decisões, nos momentos em que é necessário agir com firmeza, tomar atitudes e seguir sem olhar para trás. Ogum não permite dúvida, nem medo. Seu grito de guerra ecoa nas matas, nos terreiros, nos corações daqueles que buscam justiça, honra e verdade. A devoção a Ogum é, acima de tudo, uma entrega à força de um guerreiro que nunca recua. Seus filhos sabem que, ao lado dele, não há batalha perdida. Mesmo nas derrotas, há aprendizado e preparo para a próxima vitória. Ogum não protege apenas com armas, ele guia com sabedoria, disciplina e fidelidade. Quem o carrega consigo tem um mestre, um pai e um soldado pronto para lutar por justiça e equilíbrio. E essa é apenas a primeira parte da jornada, pelo universo desse orixá tão poderoso e amado. Há ainda muito mais a descobrir sobre suas lendas, sua ligação com outras divindades, suas manifestações nas diferentes culturas e os ensinamentos que ele traz para a vida espiritual e prática. Ogum é mais do que um guerreiro espiritual. Ele também é um símbolo profundo de transformação, coragem e reinício. Suas histórias e lendas atravessam séculos, continentes e culturas, sendo reverenciado tanto nas terras africanas quanto nas Américas, especialmente no Brasil. Conhecer Ogum é entender um pouco mais da força que move o mundo, que impulsiona a humanidade a construir, proteger e seguir em frente apesar dos desafios. Uma das lendas mais conhecidas de Ogum conta que ele foi o primeiro a usar o ferro e a forjar armas, sendo também o primeiro a entrar em guerra com elas. Enquanto os outros orixás ainda usavam pedras e paus, Ogum dominou o metal e ensinou os homens a transformar a matéria bruta em ferramentas úteis para a agricultura, para a construção e para a proteção. Ele não apenas lutou guerras físicas, mas foi responsável por revoluções no desenvolvimento da civilização. Em algumas histórias, Ogum se afasta do mundo após sentir-se desrespeitado ou incompreendido. É o símbolo do guerreiro que, cansado da ingratidão, se recolhe. Mas é também aquele que sempre volta, quando invocado com sinceridade. Esse aspecto mostra que Ogum, apesar de rígido, é justo. Ele valoriza a verdade e recompensa os que lutam com honra. Seu silêncio muitas vezes é resposta ao desequilíbrio, mas sua presença sempre retorna quando o chamado vem do coração. Ogum também é considerado o patrono dos caminhos. É por isso que nas encruzilhadas, nos trilhos e nas estradas se sente sua força. Esses locais simbolizam o início de uma jornada, uma escolha, uma decisão. Quando alguém sente que está travado na vida, quando nada flui, os pedidos a Ogum visam cortar os bloqueios, destruir as amarras e reabrir as possibilidades. Ele é o orixá do movimento, do avanço, do progresso. Mas como saber se alguém tem uma ligação espiritual com Ogum? Os sinais podem aparecer de várias formas. A pessoa que tem Ogum presente em sua vida, ou que é filha espiritual desse orixá, costuma ter características marcantes. São pessoas determinadas, que não desistem com facilidade. Enfrentam os problemas de frente e preferem resolver as situações rapidamente sem rodeios. Muitas vezes são vistas como impulsivas, mas, na verdade, estão sempre prontas para agir quando é necessário. Outro traço comum é a forte ligação com o trabalho. Filhos de Ogum são geralmente muito ativos, produtivos e têm dificuldade em ficar parados. Gostam de ver resultados concretos e sentem satisfação em construir, organizar ou liderar. São bons em profissões que envolvem ação direta, como áreas militares, engenharia, mecânica, segurança, medicina, tecnologia, entre outras. Há também uma tendência natural a proteger os outros, a intervir quando alguém está sendo injustiçado ou agredido. Essas pessoas podem carregar marcas ou sinais, como cicatrizes inexplicáveis ou cortes recorrentes, especialmente nos braços ou nas pernas, locais que simbolizam ação e movimento. Também é comum atraírem situações onde precisam lutar. Seja uma luta real, emocional ou até jurídica. Isso não significa uma vida de sofrimento,
mas sim uma missão de quebrar barreiras e abrir caminhos, não só para si, mas para os outros também. A relação com objetos de metal também é outro indício. Pessoas ligadas a Ogum sentem uma atração natural por ferramentas, espadas, facões, chaves ou qualquer objeto que tenha força simbólica e utilidade prática. Muitos também sonham com estradas, trilhos de trem, batalhas ou armas. Esses sonhos são formas sutis do orixá se manifestar e mostrar sua presença. Ogum se comunica não só pelas palavras, mas através da ação, dos sinais e do cotidiano. O temperamento do filho de Ogum é firme. São pessoas que não gostam de enrolação, têm um senso de justiça muito apurado e se irritam com deslealdade. Ao mesmo tempo, são extremamente leais, corajosos e protetores. Quando se comprometem com alguém ou com uma causa, vão até o fim. São difíceis de enganar e geralmente possuem uma intuição muito forte, mesmo que não tenham consciência disso. Ogum dá a seus filhos a capacidade de sentir o perigo e tomar decisões rápidas. Outro sinal muito claro é a força diante das dificuldades. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, o filho de Ogum se levanta, sacode a poeira e continua. Essa resiliência não vem só da personalidade, mas da proteção espiritual constante que Ogum oferece. Ele nunca abandona seus filhos, mesmo quando parece estar em silêncio. Sua energia é de resistência, superação e vitória. É comum que quem tem Ogum como guia principal tenha passado por experiências de combate desde cedo, lutas familiares, sociais, emocionais. Mas essas batalhas moldam essas pessoas, tornando-as líderes naturais, preparadas para abrir caminhos não só para si, mas para muitos. É o orixá dos pioneiros, dos que rompem barreiras, dos que constroem caminhos onde antes só havia mato fechado. E claro, não podemos esquecer da emoção. Apesar da fama de durão, Ogum também tem um coração imenso. Ama com intensidade, protege com toda a força e sofre quando se decepciona. Seus filhos também são assim, fortes por fora, mas intensos e leais por dentro. E é nessa dualidade que mora a beleza do orixá guerreiro. Ele ensina que é possível ser forte sem perder a sensibilidade, que é possível lutar com honra e, ainda assim, manter a alma limpa. Essa conexão com Ogum não é algo que se escolhe, é algo que se revela. Muitas vezes a pessoa passa anos sentindo uma força interior, uma vontade de proteger, de agir, de mudar o mundo ao seu redor, sem saber de onde vem. Mas quando descobre Ogum, tudo começa a fazer sentido. E a partir daí, nasce uma nova jornada. Uma jornada de fé, de força, de transformação. A jornada com Ogum não termina com o reconhecimento da sua presença. Pelo contrário, esse é apenas o início de uma caminhada de fé, disciplina e profunda conexão espiritual. Para aqueles que sentem a energia de Ogum pulsar em suas veias, é natural desejar se aproximar ainda mais, fortalecer os laços e demonstrar respeito por esse poderoso orixá. E uma das formas mais sinceras de fazer isso é através das oferendas, orações e rituais. Ogum, como senhor do ferro e da guerra, rege elementos fortes e diretos. Por isso, suas oferendas costumam ser simples, mas marcantes. Entre os elementos mais utilizados, destacam-se o inhame assado, feijão preto, cerveja branca, dendê, farinha de milho e carne de bode, em rituais tradicionais afro-brasileiros. Ogum também aprecia folhas como a espada de São Jorge, comigo ninguém pode e manjericão, plantas que carregam a simbologia da proteção e da força espiritual. As oferendas a Ogum são geralmente depositadas em locais que simbolizam caminhos, encruzilhadas, trilhos de trem, beiras de estrada. Isso porque Ogum é aquele que abre caminhos, que guia os passos de quem está perdido e que elimina os obstáculos à frente. Oferecer algo a ele nesses locais é como dizer: Ogum, aqui estão minhas mãos, meus passos e minha confiança. Me guie para onde devo ir. Não se trata apenas de pedir, mas de estabelecer uma troca de respeito e devoção. Uma prática comum é acender uma vela azul ou vermelha para Ogum, cores que representam sua vibração. Ao lado da vela, pode-se deixar um copo de água, símbolos
de pureza e fluidez, e dizer palavras sinceras vindas do coração. Ogum valoriza a verdade. Não é necessário um discurso ensaiado, mas sim um diálogo aberto, como quem conversa com um pai ou irmão mais velho. Ele ouve o que é dito com fé. Entre as orações mais conhecidas está a saudação. Ogunhê, meu pai. Ogunhê. Uma forma de reverenciar sua força e sua presença. Outras orações populares incluem pedidos por proteção, coragem e caminhos abertos. Exemplos. Ogum, guerreiro da luz, corta com sua espada os males do meu caminho. Dá-me força para vencer as batalhas da vida, que eu nunca perca a coragem de seguir em frente. Ogunhé, ou ainda, Pai Ogum, Senhor dos caminhos, das encruzilhadas e das vitórias, limpa minha estrada, tira os espinhos do meu destino, me cobre com seu escudo e me ensina a lutar com honra. Essas palavras, quando ditas com sinceridade, são como lanças espirituais. Ogum as escuta, e quando ele ouve, ele age. Muitas pessoas relatam mudanças imediatas após realizar um ritual simples, acender uma vela, fazer uma oração ou até mesmo oferecer um prato de comida com respeito. Outro elemento importante na conexão com Ogum são os rituais de proteção. Um dos mais conhecidos é o banho de ervas. Banhos com espada de São Jorge, arruda, manjericão e alecrim ajudam a afastar energias negativas e fortalecem o campo espiritual. São indicados especialmente em momentos de fraqueza, confusão ou sensação de perseguição espiritual. Ogum, como guardião, responde rapidamente aos pedidos de socorro feitos com fé. Algumas pessoas gostam de carregar uma pequena espada ou chave de metal em forma de amuleto, símbolo da força e da abertura de caminhos. Esses objetos, consagrados com intenção, tornam-se canais diretos da energia de Ogum, protegendo e guiando quem os carrega. Também é comum o uso de colares com contas azuis e vermelhas, cores que representam o orixá. Nos terreiros, os rituais em honra ao Ogum costumam ser marcantes. Com cânticos fortes, danças determinadas e toques de atabaques intensos, Ogum é chamado com respeito e vigor. Quando incorpora, geralmente vem de forma firme, com olhar direto, postura altiva e muitas vezes armado com sua espada simbólica. Sua presença é de liderança, de comando, mas também de acolhimento e firmeza. É importante lembrar que cada pessoa pode ter uma forma única de se conectar com Ogum. Alguns sentem sua presença em momentos de luta, outros nos trilhos de um trem, no barulho de uma estrada movimentada, no brilho de uma lâmina ou até mesmo no calor de um desafio vencido com coragem. Ele se manifesta nos detalhes, nas decisões difíceis, na força que brota quando se pensa que já não se aguenta mais. Ogum não abandona seus filhos. Mesmo quando está em silêncio, ele está presente. E quando sua energia é invocada com sinceridade, ele vem com sua espada para cortar os males, abrir as portas e mostrar o caminho. Certo, mas é preciso coragem, pois Ogum não aceita injustiça, covardia ou falsidade. Com ele, ou se luta com honra ou não se luta. Ele ensina que ser forte é também saber quando recuar, proteger e agir com sabedoria. Para quem deseja se aprofundar nessa jornada, é importante buscar conhecimento com fontes confiáveis, respeitar a tradição e manter o coração aberto. Ogum é tradição, mas também é modernidade. Ele é o orixá das estradas e das máquinas, das ferramentas e da tecnologia. Está presente nos antigos ferreiros e nos engenheiros do futuro. Ele vive onde houver movimento, coragem e vontade de vencer. Encerrar um conteúdo sobre Ogum nunca é uma despedida. É apenas uma pausa entre batalhas. Porque com Ogum o caminho continua. Sempre haverá uma estrada para seguir, um obstáculo para vencer e uma vitória a ser conquistada. Que Ogum te acompanhe. Que sua espada esteja ao teu lado. E que seus passos sigam firmes com fé e coragem. Ogunhê. Até o próximo vídeo.